E aí, YouTube? Finalmente, hein, cara? Finalmente. Firme ou não? Isso aí, pessoal. Finalmente começamos a nossa jornada aqui no YouTube. Era um projeto que já era para ter sido desenvolvido, né? Mas me organizei, fiz todo um ajuste de logística e a partir de agora começamos aqui no canal. Nesse primeiro vídeo, eu quero trazer algo mais natural, né? Eu quero realmente para vocês terem, que vocês possam ter um overview geral do que eu faço hoje em dia. Então, hoje é domingo, são aproximadamente 9 horas da manhã. Hoje é um dia de mentoria em grupo, na verdade, a penúltima mentoria do semestre. Explico mais para vocês posteriormente do que é de fato essa mentoria, do que se trata. Mas um dia de muito trabalho. Vou procurar passar para vocês aqui o máximo que eu puder contra os bastidores e vamos lá. Então, pessoal, aqui é a sala de mentoria. Como eu mencionei, é uma mentoria em grupo, só que são pouquíssimas pessoas, tá? Por quê? Porque eu preciso realmente dar essa atenção, eu preciso analisar o caso especificamente de cada um, mesmo, obviamente, tendo a aula guiado direcionado, então, venham comigo. Como eu falei para vocês, né? É uma mentoria em grupo, por quê? Porque a demanda realmente está muito alta. Eu, literalmente, quando eu faço essa mentoria presencial, dura 6, 8 horas. E para o momento de vida que eu estou hoje, pela quantidade de pessoas, pela agenda dos finais de semana, eu não vou conseguir mais dar continuidade individualmente, né? Então, eles ainda possuem um interesse, né? Conversei com todos, a gente teve essa ideia de fazer mentoria em grupo, né? Obviamente, cada um tem aqui a sua particularidade, mas eu vou conduzir a aula, vou adequar tudo a cada perfil, né? Porque, como eu mencionei, eu tenho um material muito completo, muito específico para profissionais de educação física, para nutricionistas, para quem trabalha de fato com consultoria, né? Então, hoje é de muito aprendizado. A estimativa é que a gente feche tudo hoje umas 6 horas, mas também se precisar ficar mais aqui sem problema nenhum. E esse é só o começo do conteúdo. Aguardem por mais. E aí, pessoal, estamos de volta, agora na primeira refeição do dia, inclusive é mais pedida no Instagram, viu? Que o pessoal tem mais dúvida como eu faço. Existem muitas formas de fazer, é um mingau de farinha de arroz. Normalmente eu prefiro fazer o mingau de aveia, né? Principalmente a depender da fase da preparação, porque ele fica mais volumoso e acaba me dando mais saciedade. Como ainda estou comendo relativamente bem e eu treino próximo da primeira refeição, eu prefiro a farinha de arroz agora, até porque eu prefiro também a textura dela, fica muito mais gostosa. Já deixei aqui a água fervendo. Vocês vão perceber que é muito simples fazer, não tem muito segredo, tá? Enquanto a água está finalizando, vamos lá, que eu vou mostrar para vocês como eu faço e da forma que eu prefiro. O importante é, independente da... Ah, pessoal, legal. Eu uso essa farinha aqui, ó. Eu gosto dela porque ela é sem glúten, não só por ser sem glúten, né? Na verdade, se você não tem problema com glúten, pouco importa. Mas eu sinto que para mim a digestão dela é muito melhor com relação às outras, tá? Assim, 0, 0, 0. Estufamento, principalmente no dia que eu tenho carbo mais alto, enfim, que eu como bastante. Então ela desce muito bem, tá? Então eu vou usar a quantidade prescrita no meu planejamento de nutrição. Independente da quantidade, qual que é a minha dica? Sempre use pelo menos 3 vezes a proporção de água para o quanto você colocar de pó, tá? Então, por exemplo, se você utilizar 100 gramas de farinha de arroz, coloque 300 ml de água
para ficar nessa consistência que eu vou mostrar para vocês, tá? Que particularmente é que eu gosto. Sempre coloco um pouquinho de sal, tá? Hoje eu vou colocar um sachêzinho de 1 grama. Por mais que pareça estranho, pessoal, o sal, ele realça o docinho da farinha de arroz, tá? Obviamente não da farinha de arroz, mas, por exemplo, como eu como com whey, até mesmo se você colocar adoçante, você vai perceber que o sal, ele realça o sabor, tá? E a gente sabe que o sal é extremamente importante para o nosso dia a dia, né? Principalmente para o nosso treino, tá? Então aqui a quantidade, deixa eu ver esse aqui, vou pegar uma colher. Então, como eu falei, pessoal, ó, é importante agora, por que eu prefiro fazer com água fervendo? Porque a partir do momento que você colocar aqui e você já começar a misturar, ela já vai pegando a consistência ideal para você, tá? Como eu falei, para cada 100 gramas, por exemplo, de farinha, você coloca 3 vezes de água, para ficar na textura que eu gosto, a que eu vou mostrar agora. Então, aqui equivalente a que eu coloquei, vezes 3. E aí, pessoal, ó, colocou, vai ficar aguado, ó. Você vai mexendo com calma. Ó, vocês percebem que assim, ó, ela pega a consistência muito facilmente, ó, muito rápido, tá? Diferente, por exemplo, de quando você faz o mingau de farinha de aveia ou de aveia em flocos, que você faz na panela, você pode perceber que você tem que ficar mexendo, ela demora um pouco, né? Então aqui, ó, é literalmente segundos, tá? Para que a consistência fique da forma que eu gosto. Agora deixa eu explicar para vocês como é que eu gosto, ó. Aqui, ó. Eu gosto quando fica, pessoal, ó, como se fosse um creminho mesmo, tá? Ó. É um creminho, mas é um creminho consistente, ó. Tá? Não é aquele creminho paposo. Então você percebe, ó, que a colher, ela até fica um pouquinho presa aqui, tá? Para mim, pro meu paladar, esse é o mais gostoso, tá? Mais saboroso. Agora, pessoal, dica, tá? Eu sempre utilizo esse whey aqui, ó. Whey 100% da Integral Médica, sabor Cookies and Cream, é um clássico. Provavelmente a maioria de vocês já utilizou esse whey. E qual que é o meu ponto de atenção, pessoal? Escolha bem o whey que você for utilizar, né? Primeiro porque para ficar gostoso, o que vai proporcionar esse sabor é a qualidade do whey, né? O sabor do whey, claro. Só que eu já testei com outras opções e eu percebi que, a depender do whey, ele meio que vai deixando a mistura mais líquida, tá? Isso não acontece com whey 100% sabor cookies, tá? Porque também não costumo usar outro. Então isso não acontece com whey sabor cookies, tá? Então, ó, quando eu terminar de mexer aqui, eu vou mostrar para vocês. Vocês vão perceber que a consistência não muda. Ela dá ela fica levemente mais cremosa, tá? Só que não perde aquela característica inicial que eu mostrei para vocês, tá? E aí, para complementar e para eu não esquecer, eu já coloco creatina junto ao mingau, até porque fica gostoso. Na verdade, não é que não que fica gostoso, o sabor dela fica imperceptível. Na verdade, a creatina não tem sabor, né, pessoal? Mas tem gente que não gosta pela textura, enfim. Além da creatina da Integral, ela ser de fácil solubilidade, eu já aproveito e já coloco aqui, justamente porque não fica aquela sensação de areia, de empedrado. Eu misturo e nem percebo que de fato tem creatina aqui, tá? E uma outra suplementação que eu, Kaique, particularmente não abro mão, tá? Eu estou falando do meu consumo pessoal, não estou recomendando, né? Justamente porque existem diversas opiniões sobre. Mas isso aqui para mim, glutamina, faz diferença quanto à minha digestão, tá, pessoal? Eu sou muito preocupado com a minha digestão, principalmente pela linha da cintura, né, por conta de eu ser um atleta Classic Physique. Então, eu já fiz diversos testes com e sem glutamina e eu posso afirmar para vocês que o efeito que a glutamina me causa
é perceptível, principalmente com relação à digestão e controle de linha abdominal, tá? Kaique, então você está falando que tomar glutamina vai melhorar a linha de cintura? Não, pessoal, óbvio que não. Eu estou dizendo que você melhora a sua linha de cintura a partir do momento que você mantém uma digestão muito bem, uma digestão saudável, né? E automaticamente, você digerindo a alimentação de forma positiva, de forma eficiente, você consegue melhorar a sua linha de cintura, tá? Esses são dados que a gente colhe na prática fazendo. Como eu já tenho alguns anos de experiência, né, e eu sempre faço tudo corretamente, para eu identificar essas mudanças é muito rápido, tá? Então, se você puder investir automaticamente, né, e se estiver de acordo com o que o seu profissional que cuida de você protocola, fica aqui uma opção para você pensar, tá? E para complementar, minha fonte de gordura, eu utilizo amêndoas. Eu gosto bastante de amêndoa, principalmente agora trazendo um feedback de vários alunos de consultoria, tá? Normalmente o pessoal costuma usar pasta de amendoim, só que percebe-se que por conta das propriedades do amendoim em geral e até pelo efeito dessa gordura no organismo, muitos relatam aumento de acne, maior oleosidade da pele, coisa que todas as vezes que eu fiz a troca para amêndoa, mesmo nas mesmas quantidades, isso não aconteceu, tá? E comigo na prática também acontece. Por exemplo, se eu tenho 2 refeições com 60 gramas de oleaginosa por dia e eu acabo escolhendo uma pasta de amendoim, eu percebo que a minha pele fica um pouco mais oleosa e até começa a aparecer acne, né? Na testa, enfim. Já quando eu uso só amêndoa, isso não acontece, tá? Então, eu optei por amêndoa e, sinceramente, amêndoa também é muito gostoso. E, por fim, pessoal, que eu particularmente gosto muito, canela. Canela dá um... Eu não vou nem entrar em contexto das suas propriedades, porque, de fato, é uma dose muito pequena, tá? Mas canela tem excelentes propriedades para a saúde, mas eu uso mesmo pelo sabor, tá? Parte 1 finalizada. Agora, automaticamente, o que não pode faltar. E isso é engraçado, pessoal, porque antigamente eu não gostava de mamão. Não gostava. E eu falava para mim mesmo que eu não ia comer de jeito nenhum porque eu não gostava. Depois que eu entendi os benefícios do mamão para o meu organismo, eu comecei a consumir por isso. Inacreditavelmente, o meu paladar mudou e o mamão se tornou uma das frutas que eu mais gosto, se não a que eu mais gosto hoje em dia, né? Então, por isso que eu falo sobre a consistência do hábito, né? Você fazer uma coisa que você sabe que vai ser bom para você, mesmo que inicialmente você não faça com todo o prazer do mundo. Então, honestamente, pessoal, mamão é uma delícia, tá? Então, pessoal, essa é minha primeira refeição hoje, nessa etapa de preparação, tá? Aqui tem mamão. Isso aqui, ó, que eu coloco é farinha de chia e farinha de linhaça, tá? Eu sempre complemento fibras, fontes de fibra na minha alimentação, justamente pelo que eu mencionei, tá? Com relação à parte de digestão, enfim, além de ser excelente para a saúde. Então, mamão, farinha de chia, farinha de linhaça, farinha de arroz, whey protein concentrado, amêndoas, creatina, glutamina e canela, tá? Obviamente eu adiciono uma suplementação também nessa refeição, tá? Mas eu prefiro deixar isso para outro vídeo, para eu mostrar cada manipulado para vocês, explicar para que eu utilizo, qual funciona o organismo, tá? Então fica um pouco mais extenso. Então, como a galera do Instagram sempre pediu para eu mostrar como é que eu faço a primeira refeição, é dessa forma. Gosto assim, é muito prático, muito rápido. Vocês viram aqui que em questão de água ferveu em minutos, você faz o preparo ali, fica pronto em segundos. Então é mais uma refeição muito prática, muito saborosa, muito gostosa para manter no dia a dia, extremamente nutritiva. Já utilizei ela como pré-treino, já utilizei como pós-treino. Hoje é a primeira refeição do dia. Normalmente eu faço 2 refeições para treinar, então até por isso que é uma quantidade menor nessa agora.
E espero que tenham gostado. Inclusive, eu peço para vocês, deixem aqui nos comentários se vocês querem um vídeo só com todas as refeições do meu dia a caminho do Arnold Classic. Tá? Eu compito no Arnold Classic Brasil, final de abril, e eu posso fazer um full day eating, né? Como vocês conhecem, mostrando na íntegra todas as refeições, tá bom? Agora eu vou comer, trabalhar um pouquinho e mais tarde tem treino. Até! Eu nunca tive lesão, graças a Deus, e também não vou afirmar que foi por conta da mobilidade, tá? Mas com certeza, não só a minha conexão no que diz respeito a encaixar bem os movimentos, muito se deve ao trabalho de mobilidade que eu faço diariamente. E mobilidade, pessoal, é uma coisa extremamente individual. Tá? E vai muito de demanda, tanto que eu não tenho protocolos fixos, tá? No que diz respeito a sempre fazer a mesma coisa. Eu tenho, claro, uma lista de exercícios que eu sei que são muito bons para mim e que eu vou adequando de acordo com a rotina, tá? Depende do dia de treino, depende se eu vou fazer antes ou depois de uma sessão de alongamento, depende qual tipo de mobilidade vai ser. Se for pré-treino, por exemplo, como agora. Então, por exemplo, hoje eu treino o ombro e eu gosto de fazer exercícios que, de fato, soltem bem essa articulação para que eu consiga manter o bom posicionamento, principalmente porque eu tenho exercício de press hoje, tá? Tanto no treino de ombro quanto no treino de peito. Então, ó, por exemplo, fazendo isso aqui, ó, me ajuda bastante a manter esse posicionamento quando for fazer desenvolvimento, que é o ideal para você não sobrecarregar a articulação no movimento, num posicionamento inadequado, tá? Então fica a minha dica. Isso aqui, ó, vocês perceberam que, obviamente, né, eu fiz pouco porque eu já tenho prática diária, mas se você levar 10 minutos do seu dia, é muito e faz total diferença no treino. Então, pessoal, início do treino dica importante. Hoje, como eu mencionei, vai ser um treino de deltoide e peito, deltoide frontal, lateral e peito. O que eu sempre preconizo? Início do treino, fiz a mobilidade, faça sempre um bom aquecimento, tá? Um bom aquecimento. Você fazendo bom aquecimento no começo e realmente fazendo com que o treino seja fluido, ou seja, você não ficar parando ali, se distraindo, que de fato é como deve ser o seu treinamento, você não precisa se preocupar tanto com série de preparo ou outros aquecimentos ao longo do treino, tá? Porque você não perde esse feeling, você não perde essa fluidez do treino. Então, inicialmente, eu sempre começo com 2 séries de 10 a 12 repetições, com uma carga considerável, né, automaticamente para justificar de fato esse aquecimento. Como eu já sei, e vocês vão ver que eu vou sempre estar anotando depois que eu termino as minhas séries válidas. Como eu já sei as cargas que eu tenho que utilizar e o que eu tenho que fazer na próxima semana com relação a ajuste, seja de volume de repetição, seja de aumento de peso, tendo esse parâmetro, eu já sei basicamente de quantas séries de preparo eu preciso, tá? Então aqui, por exemplo, fiz hoje aquecimento, eu vou precisar provavelmente de 2 séries de preparo só para o primeiro exercício, que vai ser elevação lateral. Feito o primeiro exercício, normalmente eu faço 1 série no máximo, se precisar, 2 séries de preparo para os demais, tá? Aí talvez eu não encaixei bem na máquina, enfim. Mas isso, por exemplo, é um dos pontos positivos de vocês anotarem as cargas, tá? Ah, Kaique, é chato, tudo bem. Para alguns pode até ser, mas se você busca realmente alta performance, se você busca, e nem só alta performance, se você busca realmente um treinamento para hipertrofia de forma efetiva,
não te custa segundos terminar a sua série, pegar seu bloco de notas, pegar o seu logbook, que seja, um caderninho, só anotar. Primeira série, 40 quilos, 10 repetições próximo da falha, ou 10 repetições até a falha. Isso com certeza vai te dar um parâmetro muito seguro para você saber se você pode e o quanto você pode progredir na outra semana, sem que isso extrapole a sua capacidade de tendões, articulações, de realmente acompanhar o estímulo do treino voltado para a hipertrofia com mais segurança, tá? Segundo exercício, pessoal, desenvolvimento, para mim um dos melhores para deltoide, frontal e automaticamente também o lateral. Gosto muito dessa máquina, tá? É uma preferência minha. Consigo manter de fato o músculo sob tensão durante todo o exercício. Saio da elevação lateral máquina, já fiz aqui a série de preparo, que precisei fazer 2 só, até porque é outro padrão de movimento. E já vou para a série válida. Hoje vou aumentar mais um pininho, mais 5, comparado com o que fiz semana passada. Aqui eu tenho que fazer entre 8 a 9 repetições, próximo à falha. E como eu falei no começo do vídeo, agora vai ser basicamente isso. Como eu já tenho as cargas anotadas, confiro, vejo mais ou menos o quanto eu preciso para cada exercício e faço a série válida. Podem perceber que mesmo eu mantendo o padrão de movimento cadenciado, uma repetição igual a outra, quando chega no final da série, o meu movimento ele vai se lentificando sozinho, tá? Principalmente na concêntrica. Tanto que a última série foi a que eu demorei mais tempo para subir. Isso visualmente, né, para quem não tem conhecimento técnico, mostra o que seria a proximidade de falha, tá? Eu sozinho sem ajuda, mantendo o mesmo padrão de movimento, provavelmente não conseguiria completar mais uma repetição caso eu tentasse ela. Então é basicamente isso, tá? Por isso que é importante vocês se gravarem, para vocês verem não só a parte técnica da execução, mas também de fato o seu nível de esforço e se você realmente está chegando muito próximo à falha, tá? E só mais uma dica que eu lembrei agora também, não sei se vocês vão conseguir perceber no vídeo, tá? Mas sempre que eu me posiciono aqui, ó, eu nunca deixo, a grosso modo falando, a barriga solta, tá? Eu sempre contraio o abdômen, faço ativação de brace, que é literalmente aquela sensação que você tem como quando alguém vai dar um soco na barriga, você pressiona o abdômen para ele ficar contraído. Qualquer exercício, mesmo sentado, mantém essa postura, tá? Que é o que a gente chama de core estabilizado, região estabilizada, tá? Isso automaticamente traz diversos benefícios, mas principalmente mantém uma boa postura, né? E como eu mencionei já, como eu sou um atleta Classic Physique e a linha da cintura é muito importante ser preservada,
Isso aqui também ajuda, que é o que eu falo. Não adianta ficar pensando que só fazer vácuo de manhã, só fazer manobra de bracing de manhã vai permitir que você mantenha a cintura controlada, tá? Esse trabalho, tanto na respiração quanto na manutenção dessa postura ao longo do dia, também é extremamente importante. Pessoal, acabei de mostrar para vocês a elevação frontal na polia com cabo, tá? Eu gosto muito principalmente da pegada neutra, para enfatizar um pouco mais a porção frontal. E agora eu finalizo com mais uma elevação lateral, só que agora no cabo, polia média. E fecho o treino de deltoide de hoje, tá? Hoje o volume é um pouco mais reduzido, por quê? Porque eu também tenho mais um treino de deltoide na semana, tá? Então, tanto eu quanto o meu treinador, a gente prefere fazer esse fracionamento com mais sessões de treino, principalmente para quando é um grupo muscular que a gente quer mais ênfase, tá? E o deltoide é um deles nesse momento. Eu sempre menciono, se você precisa, de fato, desenvolver seu físico, é importante você ter esse acompanhamento mais técnico, esse acompanhamento profissional, tá? Esse acompanhamento extremamente individualizado. Vou deixar aqui o link na minha bio, tá? Eu sou profissional de educação física, mentor de profissionais, já trabalho com treinamento há anos. Então, se você tiver um interesse, entre em contato e a gente conversa sobre qual o melhor caminho percorrer para você atingir seus objetivos. Finalizei deltoide, agora já faço a transição para peito. Vão ser 3 exercícios, tá? Como ainda tem um pouco de energia, já começo pelo multiarticular, já fiz o aquecimento, já fiz o preparo. Agora sim eu aqueço de novo, tá? Porque tecnicamente muda a proposta do treino. Aqui vão ser 2 séries válidas também, no mesmo padrão. Até tinha mais força para fazer de 1 a 2 séries, de 1 a 2 repetições, mas como eu sempre menciono, pessoal, respeite o processo progressivo, tá? Semana passada eu mantive 9 repetições com um pouco menos de peso. Hoje eu já progredi peso, então é sempre bom, como eu sempre menciono, a importância do monitoramento, tá? Se você excede muita carga num treino, lembra que no outro, essa vai ser a sua régua, tá? Então, levando em consideração o contexto da semana, como está dentro da faixa de repetições que eu preciso manter, fiz a progressão de peso, estive próximo à falha, isso é mais do que suficiente para sinalizar a hipertrofia. Penúltimo exercício, pec deck. Na realidade, o ideal é que fosse crucifixo máquina, tá? Mas aqui não tem. E o ajuste para fazer no banco
não fica não confortável para mim. Então eu acabo fazendo esse peg deck na variação que eu vou mostrar para vocês. Eu continuo mantendo uma excelente ativação de peito, mas faço esse ajuste na máquina, tá? Em sequência, a gente finaliza com crossover pulley alta. E assim eu finalizo hoje o treino que começa com deltoide e migra para peito, complementando o volume total da semana, que também soma mais um treino com esses dois grupos musculares. Pessoal, encerramos hoje o primeiro vídeo do canal. Bem, calma que eu tô bem cansado. A proposta inicial foi trazer um overview de como é a minha rotina hoje em dia, tá? É claro que tem muita coisa para mostrar ainda. Então, nesse vídeo mostrando um pouquinho do que é a mentoria em grupo, um pouquinho de uma parte das minhas refeições do dia, a parte do treinamento, né, com algumas dicas. Pessoal, preciso muito da ajuda de vocês. Comentem aqui na postagem o que vocês querem que eu mostre aqui, tá? Automaticamente esse é o início de uma nova construção. Então preciso muito da participação de vocês aqui comigo, tá bom? Pra gente realmente construir um conteúdo que seja de fato tanto importante para mim quanto para vocês também, tá? E claro, peço muito a colaboração de vocês também. Curtam o vídeo, deixem seu comentário, compartilhem. Vai ser importantíssimo para esse momento inicial do canal. E assim a gente consegue crescer cada vez mais, tá? Como eu sempre menciono no Instagram, se eu vencer, quantos vencem? Isso é uma pergunta que eu sempre me faço. E a vida vem me mostrando muito isso a partir da minha entrega. E por isso eu decidi dar mais espaço aqui. Conto com cada um de vocês aqui comigo. Um abraço.